Olá pessoal, tudo bem? Eu achei interessante aqui um texto bíblico e eu vou estar lendo aqui e deixar para nossa meditação. Está em Lucas, capítulo 7, do versículo 36. Está escrito assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Você vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Então nós vemos aqui um exemplo de gratidão, né? Esta mulher se via numa situação, reconhecia, né, a sua situação de pecadora e não foi arrogante, né? Ela foi humilde, porque quando a pessoa é humilde, ela reconhece a sua situação. Ela, no caso aqui, ela chegou ali e percebeu que o costume da época, quando uma visita chegava, já se preparava uma bacia com água e o dono da casa, ou o empregado do dono da casa, já ao receber a visita, se colocava ali e na posição de lavar os pés. Era um costume da época. Hoje não, a igreja não usa esse costume. Tem alguma igreja por aí que usa esse costume, mas a maioria das igrejas não, lavar os pés. Isso não é doutrina, era um costume. Costume diferente de doutrina.
E ela ali, ela percebeu que quando a visita chegou, que era Jesus, ninguém tomou essa iniciativa, ela foi e tomou a iniciativa de se humilhar e se jogou aos pés de Jesus, chorando e com as suas lágrimas ali, molhou os pés de Jesus. É lógico que não foi, então a mulher chorou que tanto. Não, pingou algumas gotas de lágrimas no pé de Jesus e ela enxugou com os seus cabelos. E também ela tinha um perfume de nardo, né? João, no capítulo 12 de João, se não estiver equivocado, fala que tem um dos discípulos que questiona por que ela não vendeu aquele perfume e deu dinheiro aos pobres. Embora que ali a intenção de Judas não era dar dinheiro aos pobres, e Jesus o repreende, falando que os pobres, eles tinham ele todos os dias, mas Jesus, eles não iam ter Jesus para sempre ali, fisicamente. E ela ungiu a Jesus ali. O perfume que esta mulher usou para ungir Jesus, convertendo para o valor atual, daria 500 dias, ou naquele tempo, convertendo o valor do perfume, daria para 500 dias de trabalho, 200 dias de trabalho, uma coisa assim. Então, essa mulher aqui, mas o foco aqui do vídeo aqui é o quê? Ela reconheceu a sua situação, ela reconheceu o estado que ela vivia de pecado, e ela se jogou aos pés de Jesus, entendeu? Chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e ela não ficou presa ao bem material, né? Que usou ali para ungir Jesus. João, ele fala melhor a respeito desta, é João capítulo 12. No capítulo 12 do Evangelho de João, ela disse assim, Jesus no capítulo 12 e no versículo 6, no capítulo 12, versículo 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300, eu falei 200 o quê? 300 denários. 300 denários daria 300 dias de trabalho naquela época. 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Judas era o tesoureiro, tá? Do Jesus e os seus discípulos, e Judas era o tesoureiro. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então Jesus disse: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para o céu. Os pobres vocês vão estar com eles aí. Então nós vemos aqui que esta mulher tomou uma atitude bonita, linda, de exemplo para as nossas vidas, de se humilhar, de reconhecer os nossos falhas, nossos erros, sermos humildes, nos colocarmos no nosso lugar. Deus, ele vai nos ajudar nessa vida terrena aqui, vai nos ajudar a vencer os obstáculos, as dificuldades que nós temos todos os dias, em nome de Jesus, amém?